Olá, bem-nutridas! Sejam muito bem-vindas ao nosso aquecimento da imersão Você Bem Nutrida. Hoje, no Papo Antifúngico e Anti-Inflamatório, eu vou receber a Silvéria, uma bem-nutrida que aplicou o passo a passo do método SP e vai agora compartilhar a história dela, como que ela se sentia, o que ela fez, como ela eliminou os sinais e sintomas, com dicas práticas para que você já acompanhe a trajetória de pessoas que estão no degrau que você gostaria de estar. Então você precisa conviver com pessoas que já estão livres dos sintomas, porque vai ficar muito mais fácil de você eliminar também. É esse o objetivo aqui do aquecimento. Então vamos com tudo e depois, quando eu terminar aqui o aquecimento, a entrevista com a Silvéria, eu vou responder as dúvidas de vocês, assim como eu fiz pela manhã. Quem estava no aquecimento de manhã, eu finalizei e tirei as dúvidas em relação aos sinais e sintomas. E para você que não está inscrita na imersão Você Bem Nutrida, eu te convido a fazer a inscrição para você não perder nenhum aviso e nenhum material da imersão. Porque se você fica só aleatoriamente, pingando de vídeo em vídeo, aí fica aí passando o dedinho no Reels, aí entra no vídeo, entra num post e não segue um passo a passo, é muito difícil que você colhe os frutos. É importante que você siga o passo a passo, como eu estou organizando aqui para você, tá bem? Então vamos lá. Ótima noite, Ana Maria. Deixa eu ver se a Silvéria já está aqui para eu colocar. Sim, a imersão é de graça. Eu pago por ela, né? Na verdade, tem transmissão de vídeo, tem equipe, então tem o custo, sim, mas o custo é todo meu. Aí depois, quando acaba a imersão, tem a inscrição da turma 22 do método SP. Então, para quem quer continuar o tratamento, que enxerga o valor no poder dos alimentos, enxerga o valor na saúde, pode continuar no método SP comigo, que estamos na turma 22, tá? Nem acredito que estamos na turma 22. Então vamos lá. Silvéria, se você está aqui, me manda um oi nos comentários, tá? Que eu te coloco aqui na live, que eu não te achei. Não te achei aqui na câmerazinha. Aí as bem-nutridas que são novas, eu já chamo vocês de bem-nutridas. Então quem está chegando aqui agora, não me conhece, tudo muito novo. Seja muito bem-vinda. Isso aqui é só o começo de tudo que está por vir. De fato, a gente começa no dia 21, domingo. Então, domingo, separa um tempo para você. Eu escolhi o domingo exatamente por ser um dia que a gente se dedica ao descanso. Então, eu abri mão do meu descanso para deixar vocês mais à vontade nesse dia. Porque quando a gente começa na segunda-feira, é tudo mais tumultuado, tudo mais uma velocidade de um sistema, né? De uma revolução industrial aí, que a gente segue no piloto automático, então eu decidi colocar no domingo o nosso início. Deixa eu colocar a Silvéria aqui pra gente começar, e quando eu terminar de conversar com a Silvéria, eu tiro as dúvidas de vocês aqui dos... Oi, Silvéria! Olá, Sheila, que prazer! Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, ter doado seu tempo nessa noite, por isso, para estar aqui incentivando outras mulheres. Tempo é vida, eu sempre falo isso, então agradeço muito, honro muito a sua vida por ajudar outras pessoas. Maravilha! Eu que me sinto honrada de estar aqui, podendo compartilhar de tantas dores e tantas alegrias depois dessa descoberta com você, com seu curso e tudo. Tenho muito a te agradecer. Obrigada. E Silvéria, para a gente começar, me conte de onde você fala. A Fortaleza, no Ceará, Nordeste. Eu tava aí, tô até bronzeada. Uau! Vi seu Instagram. Você viu? Falaram assim pra mim, não, é inverno, tá chovendo muito e tudo mais. Tinha um calor. Eu falei, meu Deus, não tem nada de inverno ainda, 32 graus. Tá uma temperatura até um pouco acima da média. Tá tudo bem por aqui, graças a Deus. Ah, Silvéria, então, para a gente começar, conta por gentileza para as mulheres que estão aqui, para todas as pessoas, mulheres e também maridos que estão Sim. aqui acompanhando,
como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado acontecendo? Quando que você enxergou que os sintomas estavam se acumulando? Como foi essa trajetória da sua cronologia? Sheila, desde da infância que eu sentia que eu tinha algumas coceiras na minha vagina, assim, uma coceirinha quando estava com o biquíni molhado, eu sentia algum incômodo, o otite, assim, na verdade, eu tinha otite, mas também era uma coceirinha no ouvido, uns sintomas que já apareciam desde da minha, assim, infância, digamos, mas a candidíase mesmo, pronto, aí explodiu a candidíase na fase da adolescência para jovem, para jovem. Muitas crises eu já era recorrente, as crises já eram assim, com certa recorrentes para aquele padrão que se chama recorrente, né? Já estavam recorrentes e me incomodava. Só que os óis estavam funcionando e tudo, e parava. Até que teve um período que começou a não funcionar mais. Um período da minha vida, assim, por volta dos, eu acho, por 25 anos, que começou a não funcionar. 25 foi por aí, por essa faixa que, por mais que eu usasse, não funcionava, voltava, recorria. Estou hoje com 41 anos. Né? E sempre fui para a ginecologista, fiz todas as prevenções direitinho, e eu posso dizer que eu sempre sofri com candidíase, né? E os tratamentos, eles funcionavam, mas eles não eram de todos eficazes porque voltava, né? Então, os óleos estavam aí, mas não dava muito certo. Até que chegou um momento em que eu comecei a usar até o ácido bórico. Eu usei ácido bórico, usei várias coisinhas, assim, óleo de coco, acho que dá uma ajudinha e tudo. Quando foi, pronto. Então, eu já sofria, né, com a síndrome fúngica, aí eu já sofria. Quando foi em 2021, houve muitas mudanças, com pandemia, um novo relacionamento, então, tudo isso me causou um estresse, que apesar de eu já ter uma alimentação saudável, como você já tinha, assim, era muito atividade física, alimentação boa, mas eu tava com sinais e sintomas, né, característicos da síndrome, bem característicos da síndrome fúngica. Então, eu pensei, poxa, eu tô aqui no meu assim, no começo de relacionamento, libido zero, né? Que é um grande problema, que é a libido, que a gente tanto sente falta quando você percebe que algo está indo errado. E aí eu comecei a me incomodar bastante com aquilo, né? Comecei a me incomodar bastante em 2021. Fui à procura na internet, no YouTube, tudo. E até que eu cheguei a um vídeo seu com a doutora Denise Carreiro, um espetáculo, né, assim, de pessoa, como existem várias outras. Mas o que, assim, interessante é que vocês focam na alimentação, vocês têm um foco no intestino como segundo cérebro mesmo, né, assim, essa coisa bem interessante. E os outros médicos, os ginecologistas, eles não têm essa visão mesmo, né, do intestino como segundo cérebro, né, da questão de evacuar sempre e tudo. Então, eu estava simplesmente totalmente louca, desesperada, como eu tenho certeza, assim, que muitos de vocês que estão nessa live estão, né? Que a situação é desesperadora. E parece que quanto mais você tem, mais você acha que nunca vai encontrar uma solução. Passei por muitos médicos, né? Passei realmente por muitos médicos. E eu mudei de cidade. Ano passado eu estava morando, ano retrasado, eu estava morando em outra cidade, um relacionamento novo. E aí eu comecei, além da candidíase, tive infecção urinária. Então, além dos óis, passei a tomar muito antibiótico, né? Que O foi combo, né? um combo, assim, realmente um combo. Candidíase e infecção urinária. E a candidíase se alternava com a vaginose bacteriana. Quando eu ficava boa, eu ficava, então, assim, um desespero. E o marido queria muito que eu ficasse curada e ficava preocupado. Então,
e eu comecei a devorar seus vídeos. Comecei realmente a devorar seus vídeos e já comecei a dar umas aplicadas ali comecei a perceber que eu podia fazer, o que é que eu poderia fazer, né, dos seus vídeos, que eu acho que ninguém aguentava mais a tua voz. De tanto que eu escutava seu vídeo, né? Até que, de mudança para Fortaleza, a gente se mudou no ano passado, no começo do ano passado, em abril. A infecção urinária ainda persistia. Assim, eu tinha já visto vários dos seus vídeos, já estava querendo comprar o curso. Não era um momento financeiro, mas a gente tinha que dar um jeito, né? E aí fizemos uma força-tarefa para que comprássemos o curso. Quando? Vou lhe dizer qual foi esse exato momento que eu decidi comprar o curso. Assim, é que eu estava ainda com infecção urinária, estava algo me irritando muito, de eu ir muito ao banheiro, né? Assim, eu ia muito ao banheiro o tempo todo, com dor na micção e tudo. E aí o doutor disse: olha, você vai fazer um processo que você vai tomar um antibiótico por dia por um período de 6 meses. E eu já ouvia você dizendo nos seus vídeos que quando você ouviu também o seu diagnóstico da desidrose, que você ficaria. E aí, Silvéria, peraí que travou. Deixa, deixa eu voltar aqui o seu sinal. Deu uma travadinha. Tá dando. Tá ouvindo, Sheila? Peraí, é que deu uma travada no seu sinal, não sei se é a internet aí perdeu um pouco da conexão. Sim, Você foi, deu. Deu. deu? Peraí que Deu tá sim. voltando. Tá Tá voltando. voltando, né? Tá. Aí a gente parou na parte que o médico te orientou a tomar um antibiótico por dia durante Um seis por dia meses. durante 6 meses. Foi quando eu lembrei do seu depoimento, que você também não queria ficar refém desse medicamento durante um bom período da sua vida, né, para esse tratamento. Sabendo que o antibiótico ia, na verdade, piorar por um bom tempo, né, ficar no seu organismo por um bom tempo nisso, assim, não te fazendo mal. Aí eu comprei o curso, que eu disse, ah, eu adoro. Se ela fala que tem um métodozinho, tudo bonitinho, explicadinho, passo a passo, eu já me identifiquei. E aí foi a virada de chave mesmo, que eu comprei, comecei a seguir, e vou dizer, de cara, assim, em 10 dias, eu talvez esteja até falando para mais. Meu intestino começou a funcionar, porque eu não estava indo ao banheiro, assim, com frequência. Então, se você não vai realmente ao banheiro com a frequência, né, de pela manhã ali, geralmente, né, bom que se vá pela manhã, se as fezes não têm aquela consistência bacana, você percebe que a coisa não vai bem. Você já te dá o sinal de que está precisando ali haver alguns ajustes, né? Então, coloquei em prática os protocolos. Eu fiquei, meu Deus, será que como é que eu vou fazer isso? Vou me alimentar só de uns franguinhos, assim, com muito pouco tempero, assim, aliás, inserir também com os temperos e tudo, mas eu vou ficar mais com planta, e vou tirar tanta coisa. Aí, quando vem, não é só tirar, é inserir também. Aí você diz quais são os alimentos que devem ser inseridos na alimentação. Eu fiquei, assim, bem feliz. Tem o meu chocolate, 60%, 75%, sempre, assim, dou mais valor, 75% para cima, né? E quando eu sinto que a coisa não vai muito bem, assim que eu posso sair um pouco da linha na alimentação, eu recorro ao protocolo, assim, faço e tudo. Então, gente, muita alegria, é muita alegria.
Muita alegria. E Silvéria, como que você tá se sentindo hoje? A gente vai voltar um pouquinho depois que eu quero saber detalhes Uhum, da sua busca, que você disse que passou em muitos médicos e tudo mais. Isso é interessante para as mulheres que estão buscando também, sim. porque até a gente entender o diagnóstico, a gente vai buscando, né, as informações diferentes. Então, é bem interessante a gente compartilhar essa parte, essa busca. Mas Tá. falando agora do presente, do momento de celebração, de comemoração, como que você está se sentindo? Olha, não sinto nenhuma coceira, não sinto nada. Tá tudo. Fui ao ginecologista até agora, vou fazer outros exames para questão de rotina mesmo. E ela disse que estava tudo muito bem. Ela ficou admirada, porque ela disse que a grande recorrência lá no consultório é sobre candidíase, né? Realmente a candidíase, ela. Vou falar que existem. Inclusive, quando meu filho ficou com as bolinhas atrás do braço, assim, eu disse: opa, bora melhorar essa alimentação, sabe? Aqui a minha cara é sobre. É fúngico, é fúngico. E aí, então foi isso, dessa busca, né, de ir para vários médicos, vários, de tá em João Pessoa, que foi a cidade onde eu morei, e mandar para minhas médicas aqui, que eu tinha mais de uma, assim, que até precisava, porque, enfim, o desespero mesmo de procurar uma solução. E eu perguntava o que é que eu faço, o que é que eu devo fazer? Sempre isso, aquela pomada, aquela que não dava. A busca foi muito intensa. Eu sou uma guerreira, assim como eu sei que todos as que estão nos assistindo também são guerreiras, Sheila, e agradeço muitíssimo a você, porque era o antibiótico que piora muito, que já se sabe que o antibiótico é assim, já tem estudos, né, que o antibiótico fica muito tempo no organismo. Meu filho teve em Fortaleza, estava tendo muitas síndromes gripais e ele teve um problema e eu insisti até o último momento para que ele não tomasse um antibiótico. Então, assim, nessa perseverança para melhorar a alimentação, a ingesta de água, do líquido, daquela coisa toda que você fala para evitar de se entrar nessas coisas que só vão aumentando o microfilme, né, de fungos e Isso. de bactéria. O antibiótico, ele vem para salvar a gente da morte. Só que a gente usa ele muito antes, né? Muitas vezes, no momento inadequado, na verdade, vai ter o efeito reverso, que é esse de abrir as portas para o crescimento de fungos. Então, Isso. é para amidalite, é para as outras coisas. E você citou o seu filho aí, que foi um ponto importante. Como que foi para a sua casa? Ver você aplicando o passo a passo do método? Você sentiu medo? Foi dificultoso para a família? Como que foi a influência em casa? Olha, a influência em casa foi positiva, porque todo mundo estava vendo o meu sofrimento. Então, em casa foi uma questão positiva. O meu marido, ele é vegetariano, então ele já incluía coisas na alimentação que me ajudou a incluir mais. Ele foi muito meu incentivador, né? E isso é muito positivo. Eu peço que os maridos vejam isso, porque você tem um companheiro que partilhe de você a dor no sentido de vou te motivar e a gente vai conseguir, né? E eu tive essa oportunidade também, Sheila, de procurar os seus vídeos e de te encontrar, porque eu não estava trabalhando também nessa época. Eu estava me dedicando em casa. Então, assim, espero que as mulheres consigam olhar para si, né? Poxa, eu estou precisando disso e que os maridos possam apoiar e que isso seja realmente muito difundido. A gente está aqui com um programa de governo até no combate à fome. E no combate à fome com uma nutrição, de você se alimentar bem. Aqui também é uma preocupação. E eu fico pensando, poxa, eu tenho que chamar a Sheila para vir aqui para Fortaleza. Porque eu Poxa, eu fico, podia ter falado, eu estava aí olha, já. pois não é, já estava aqui, né? Aqui no Ceará. Então, que incrível. Então, é isso. A gente pensa em difundir essa maravilha que é, porque a gente. E é tabu, né? Existe um tabuzinho assim, sabe? Tão
tão sem noção, assim, que eu fico com vontade de, ei, eu tenho isso, eu me curei aí. E antes de mesmo me curar, mas você fica tão desesperada de um jeito que você tem que falar, você tem que abrir a boca. E dizer para os médicos também, olha, vamos se preocupar mais com a alimentação, vamos prevenir antes que as coisas aconteçam, né? Antes que as coisas aconteçam. Assim, minha formação é jornalista, né? Eu sou jornalista, então eu acho que por isso que eu estou falando aqui, querendo difundir essa coisa do método, né? E o programa de governo quer trabalhar com isso, no combate à fome e com a nutrição, assim, muito forte. E eu acho isso maravilhoso. Isso é um app, né, da prevenção na saúde. Sim, Pode sim. ter certeza que a busca foi incansável, intensa, desesperadora. E Silvéria, tenho certeza que a sua história vai impactar muitas mulheres aí que até a questão do marido, do relacionamento, da vergonha às vezes de falar que está com candidíase, porque tem essa questão do tabu, né, de Uhum. eu tô com um problema íntimo e falar da sexualidade ainda é algo que as mulheres muitas vezes não têm essa abertura, né, com o marido, às vezes até antes mesmo da construção do relacionamento, a questão dos valores, do que é importante, da saúde, porque vai mudando os critérios. E aí chega uma hora que tem que ter a mudança do estilo de vida. Você já tinha um estilo de vida Pronto, saudável e você teve que estilo de vida, mas você incluir mais. reforça bastante isso. E Oi, você reforça voltou. muito no curso a questão do sono, de regular todas as emoções, porque eu passei por estresses, então tudo isso precisa estar bem regulado para essa virada de chave mesmo e você no controle, porque é esse pilar, né, do descanso, da alimentação, da suplementação também, que aí você vai se aprofundar bem no curso, né, dessa necessidade de suplementar. Eu, pelo menos, tenho um carvãozinho ali para quando o negócio está meio desajustado, né? O óleo de orégano que assim ninguém conhece, as pessoas acham, né? Aí também não vou falar assim, eu só vou falar sobre a importância de se descobrir na natureza, né? Que temos, né? O nosso Nordeste aqui, ele é incrível de comida, de você ter um inhame, você ter a macaxeira, né? Poxa, você tem um pão e tem uma macaxeira, eu prefiro muito mais a macaxeira com um azeitezinho ali que você tanto pede pra gente botar um oréganozinho em cima. Sim. E vários outros óleos, né, naturais do Nordeste, do Norte também, Uhum. que vocês têm, que tem frutas também sazonais e tudo mais. Então, E não isso, importa respeitando a sazonalidade, você fala muito isso, eu acho importantíssimo, porque respeito fica mais fresco, é mais barato, é mais gostoso. Então, respeito aqui a sazonalidade de cada região, né, Sheila? Então, sim. muito legal como é amplo, como você tem uma visão tão ampla da saúde. E Silvéria, falando em custo, em sazonalidade, mas puxando para a questão dos gastos com medicação, você falou que agora pode falar mesmo, que foi um bloqueio assim a questão do valor do método, né? Que você foi, aí falou assim, "Ah, agora não é o momento e tudo mais. Como que foi para você essa troca? Porque você estava ali gastando com a medicação, mas claro, você gasta um valor ali, não parece ser tão pesado. A gente não vai falar, criando uma E isso é planilha de de tantinho em farmácia. tantinho, né? Assim, uma coisinha que você. Não é nem tanto tantinho, não, porque quando você vai para um antibiótico, realmente a lapadinha, a gente fala lapada, né? É meio alta, né? Olha, E não tem isso. A confiança. A palavra é confiança. Ouvir você, ouvir toda a sua propriedade que você fala, toda a sua responsabilidade. Então, não tinha erro. Eu ia comprar porque eu ia comprar, porque a confiança é a base dos relacionamentos. Então, eu confiei mesmo, porque de tanto ver, assistir e do seu compromisso, do seu testemunho, porque quem viu a sua mão daquele jeito, sabe? E depois ver de outras formas, e tantos depoimentos maravilhosos, você pensa, meu Deus, ufa, que existe isso na vida, que existe isso, né?
Sim. E obrigada pela sua confiança, viu, Silvéria? E falando em confiança, você tá lá no grupo, no Clube das Bem-Nutridas? Eita, Não acho tá, que vou né? estar. Tô sim no Tá? grupo das Bem-Nutridas. Ah, Estou me sentindo assim, sabe como? Livre, já tô bem, sabe? Já tô. só fico olhando lá, né? E falo assim, agora isso aqui já não me pertence É, mais. isso aqui já não me pertence mais. É. E É, quando que bom. pertencer, se por acaso pertencer, eu tenho umas ferramentas já que eu nunca deixei. Eu não abro mão mais. Não Não, é algo que eu sigo à risca, né? Aquele protocolo, mas eu não deixei de tirar. Aliás, eu estou sempre incluindo muitas coisas, assim, fazendo escolhas, né? Fazendo as escolhas para que serem bom. as mais acertadas. E Silvéria, para deixar aqui uma dica para quem está assistindo esse conteúdo ao vivo e que vai assistir gravado depois, o que você poderia compartilhar aí de fechamento para essas mulheres que estão talvez naquele degrau que você estava lá atrás, quando você começou a assistir os vídeos, estava naquela angústia toda. Qual mensagem que você pode deixar para elas? Uma dica? A dica que eu dou é: veja os vídeos, realmente persevere. E quando você se sentir segura, quando essa confiança se estabelecer, você se lance. Não há arrependimento, não há só a graça, só a gratidão, reconstrução. Pense em você realmente, que você gasta trocentos remédios, você vai estar investindo em saúde, com certeza, com o seu curso. Vai estar em conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Então, muito conhecimento através do seu curso, dicas maravilhosas de cozinha, de incrementos ali do cardápio, muito bom, sabe? Tudo esmiuçado, bonzinho, bem. Passar para frente isso. Confie, confie, vai estabelecendo essa confiança, né? Porque eu tive a minha experiência de confiar em você, Sheila, e deu muito certo. Que bom. Muito obrigada, viu, pelo seu Obrigada relato, pelo seu também. tempo. Tenho certeza que vai tocar muitas pessoas aqui. E que você continue bem nutrida com essa pele maravilhosa aí no nosso Ah, Nordeste. Obrigada, sim, viu? pois venha nos visitar, que você vai ser convidada. Vai sim. Vou sim. Obrigada, Silvéria. Um grande Beijão. beijo. Eu vou continuar por aqui tirando as dúvidas. Um beijo. Tá, beijo para todo mundo, para todas as bem-nutridas. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Acho que tem um xizinho aqui no canto. Acho que foi agora. Bom, mulheres. Tivemos aí o papo antifúngico e anti-inflamatório com a Silvéria. O que que vocês sentiram? O que que foi válido para vocês? O que que vocês conseguiram colher de informação que fala assim, isso aqui faz sentido para mim? Porque é importante que vocês estejam escutando e não navegando, que vocês estejam, na verdade, ouvindo mesmo. E através de cada relato, cada vídeo meu, dentro desse aquecimento e depois a imersão, qual a informação que você colhe de cada vídeo? E já vai registrando, pega um caderno teu, já separa esse caderno, que é o teu caderno um caderno da transformação, de você se transformar de fato numa mulher bem nutrida, que sabe o que fazer em determinadas situações. Então você não vai ficar mais perdida, dando tiro no escuro, você vai saber o que fazer. Então é importante você anotar essas informações. Tá, peguei, porque às vezes a gente espera, eu quero um balde de conhecimento. Mas esse balde de conhecimento, você pode se perder dentro desse balde. Não é o momento de você estar nesse balde, é o momento de você estar colhendo ali gotas de conhecimento, porque fica muito mais fácil de você aplicar. Então, escreve aqui o que ficou de aprendizado da história da Silvéria, se tem algo em comum com a sua história, que é importante que eu saiba. E se você tem alguma dúvida em relação à imersão gratuita que vai acontecer a partir de domingo, pergunte. Se você tem dúvidas em relação aos seus sintomas, pergunte também, vou tirar aqui, vou esclarecer essas dúvidas e faça a sua inscrição, entre no grupo. Essa imersão é gratuita, o método é outra coisa, é o tratamento pago que vem depois, que vem no dia 29. Antes disso, eu entrego um conteúdo gratuito, que serão 7 dias de conteúdo gratuito, além desse aquecimento que eu estou fazendo aqui. Então, é algo para vocês realmente criarem uma proximidade
comigo e com muitas outras mulheres que passaram pelo quadro da candidíase, da inflamação e da síndrome fúngica, tá bem? Então, é esse o objetivo de tudo isso aqui. Então, seguimos e vamos com tudo. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ô, Luciara, maravilhosa, deixou aqui o relato dela. Luciara fez parte, acho, da turma 8, 9. Faz um tempo. Eu lembro das turmas, assim, cada uma que vai passando, claro. São muitas, mas a maioria eu lembro. Ângela perguntou aqui: estou com uma feridinha na boca e na língua, e a língua branca pode ser fungo. Se a língua está muito branca, isso indica sim crescimento de fungos. Na boca tem muito fungo, muita bactéria, muito micro-organismo. A boca é um dos lugares mais, digamos, sujinho do nosso corpo. E por isso que a gente tem que cuidar, higienizar, enfim. Então, é um aviso aí do teu corpo que tem alguma coisa de errado, tá? E por isso que nos meus vídeos eu falo para vocês, olha, a gente vai tratar o tubo digestivo, porque quando você coloca o alimento ou uma planta medicinal, o que que é a planta medicinal? Os temperos, as ervas, e isso pode ser incluído no alimento ou através de extrato padronizado em cápsula ou em tintura. Quando você inclui isso a partir da boca, você começa a trabalhar a limpeza de todo o tubo digestivo e não só dos intestinos, tá? Porque precisa colocar tudo em ordem. A Si perguntou aqui: a relação da candidíase com os hormônios sempre tem após a menstruação. Tem relação à imunidade. É isso. Se próximo à sua menstruação, aquilo que você tem dentro do seu corpo, das suas células, é insuficiente para a sua proteção, o problema volta. É igual uma pessoa que tem herpes, parecido. Então, precisa ter os nutrientes em suficiência para que o problema não volte. A Cláudia perguntou como garantir o método. No dia 28, eu vou abrir a lista VIP para o método. O método, dia 28 não, na verdade eu vou abrir a lista VIP no dia 25, no meio da imersão. Antes tem a imersão gratuita, eu abro uma lista VIP, eu vou avisando vocês pelo grupo e efetivamente no dia 29 nós começamos, tá? Então, turma 22 começa no dia 29. Fernanda, pode continuar assim no ciclo, tá? No ciclo 21 você pode fazer mais do que 21 dias, não tem problema algum. Maria, só será liberado quando terminar a imersão? Sim, porque a imersão é a primeira parte do método e eu entrego de forma gratuita para vocês. Então, vocês já iniciam o tratamento ali num período gratuito e depois o restante do conteúdo, toda a parte de suplementação, de acompanhamento, de mentorias, vem depois, no dia 29. Leia, Sheila, usar o fluconazol junto com o processo do método? Pode. Se você é a primeira vez que você está usando as medicações, primeira vez ou poucas tentativas, e você quer aplicar o método junto, não tem problema. Agora, se você já tentou inúmeras vezes as medicações e não funcionou, no método eu ensino como usar os antifúngicos naturais. Então, lá tem a quantidade, a concentração, em cápsula, é diferente, tá? Então, tem um passo a passo de como utilizar. Mas pode sim, a parte da alimentação e o restante dos componentes que você pode precisar de suplementos pode ser aplicado junto com o fluconazol, se é a primeira vez que você está tentando usar essa medicação. Ellen, acne e micose na unha, síndrome fúngica, tá? Inflamação com síndrome fúngica. Porque a inflamação é uma consequência. Tudo que o corpo deixa vermelho ou ele tenta combater, doenças com final it, é um sinal de inflamação. E o fungo, as toxinas dos fungos levam a esse quadro de inflamação, tá? É uma consequência. E aí pode gerar acne, pode gerar vários problemas na pele. Iane, estou na crise e até minha boca está com umas pintas vermelhas. Iane, a crise, eu imagino que você está falando da candidíase. As pintas vermelhas na boca pode ser consequência de outras questões,
Então é importante analisar e ficar de olho na saúde bucal. Se você tem dúvida do diagnóstico médico, porque aqui comigo é o diagnóstico nutricional. Então eu ajudo vocês na parte nutricional. Depois que vocês recebem o diagnóstico médico, aí a gente avança o degrau do diagnóstico nutricional, tá? Porque não necessariamente quando vocês recebem o diagnóstico médico, vocês vão saber o que fazer com esse diagnóstico, porque não é só ir na farmácia. Se fosse, ninguém estava aqui me assistindo, né? Estariam assistindo outra coisa. E que bom ter vocês aqui. Hum, a Leia perguntou, não usar o fluconazol e apenas o método? Sim, o método tem todo o passo a passo completo, não há necessidade do uso de fluconazol com o uso do método. Mas tem mulheres que estão, a primeira vez que estão usando fluconazol e querem continuar usando. Tudo bem, mas continue aplicando as instruções na parte da alimentação e de outros suplementos que eu coloco lá diante de cada necessidade, porque eu vou explicando as necessidades, o porquê e nas mentorias também. E aí, todos os detalhes em relação ao método, eu sei que vocês me escutam falar aqui, a Mameto, como que funciona, isso mais para frente. Como está fechada a inscrição, eu não vou entrar em detalhes agora, para vocês não se perderem no processo, tá? Mas após a quarta aula da imersão, eu explico para vocês todos os detalhes sobre o método, tá bem? A Si perguntou se o conteúdo gratuito fica gravado. Ele fica gravado por um tempo curto, tá? Então a imersão é durante 7 dias. Aí depois disso acaba, tá? Então é importante que você esteja organizada para participar da imersão. Todo dia, 8 horas. Todo dia, 8 horas, coloca lá, se organiza para você poder participar. Ó, a Kelly colocou aqui a dúvida em relação a candidíase, infecção urinária. Eu sei que pode ser difícil de vocês fazerem um vínculo, como que uma infecção na urina tem relação com fungos? Porque fica parecendo que o fungo não chega no trato urinário, mas o fungo ele passeia pelo corpo inteiro. Por isso que você pode desenvolver fungo na garganta, fungo nas dobras, fungo na pele, fungo no couro cabeludo e também fungo no trato urinário. E pode associar com uma infecção bacteriana, como o depoimento da Silvéria demonstrou. Ela desenvolveu um quadro bacteriano e fúngico. Então, isso tende a acontecer com pessoas que usam o antibiótico de repetição. E Sheila, mas como que eu faço para não precisar usar o antibiótico? É fazer ao máximo, se manter ao máximo bem nutrida para não precisar usar esse antibiótico. Ninguém quer parar numa UTI, não é mesmo? Uma coisa é você sofrer um acidente, acontecer uma coisa grave. Até uma situação que aconteceu essa semana, a filha de um casal, amigos do meu namorado, a filha está na UTI com uma infecção no trato urinário, infecção urinária, uma criança de 7 anos na UTI e está lá, tomando uma enxurrada de antibiótico. E a alimentação dessa criança era muito parecida com a minha alimentação na infância. A gente estava juntos num final de semana e eu acompanhando, né, todo mundo tomando café da manhã e eu olhando a criança e lembrando muito de como eu era. Então ela só queria comer bisnaguinha, leite com chocolate, aquelas coisas que parece que é alimentação de criança. E não é, né, gente? E aí os pais dão, enfim, isso aí é a responsabilidade de cada um. Só que o que que acontece com a imunidade dessa criança? Assim como de um adulto? Vem as consequências. E aí as consequências podem ser severas, né? Como essa. Ela está lá tomando antibiótico na UTI, é, enfim. E a gente pode prevenir, né? Isso que a gente desenvolveu um problema que pode ser prevenível, a gente só lembra disso quando está com dor, quando está passando pela dor. E eu sei que vocês estão nessa fase e que vão ó, virar a chave aí. A Aline perguntou, na imersão você já inicia o tratamento nutricional? Sim, a imersão é prática, gente. Eu explico uma parte teórica, mas tem a parte prática associada. Isso aqui que eu estou compartilhando com vocês agora é um aquecimento para a imersão, porque eu estou convidando as bem-nutridas para mostrar a história delas, porque vocês vão olhando e vão falando, nossa, isso aqui é parecido com a minha. Nossa, eu tenho esse sintoma, porque cada uma desenvolve um sintoma diferente.
Uma desenvolve infecção urinária, outra dermatite desidrose, assim como eu desenvolvi, outra pessoa pode desenvolver pano branco, outra pode ter sudorese excessiva, outra pode desenvolver muita caspa. Cada pessoa desenvolve sintomas únicos, porque depende do órgão de choque de cada um. Então é importante vocês aprenderem com as histórias das bem-nutridas mais avançadas, né? Vou chamar de bem-nutridas sênior, que são as bem-nutridas mais avançadas. Sênior, não sei se fica bom, né? Porque eu pensando que é velha, mas é velha de que já estão aí, de fato, livre de sintomas. Quem tem dúvidas em relação aos sintomas, em relação a alguma queixa específica, Sheila, eu tô com isso aqui, mas eu não sei o que que é isso daqui. É bem importante que você entenda que a síndrome fúngica é um conjunto de sintomas. Então, se você tem o diagnóstico de um problema com fungos, então você já tem o nome, então o médico já falou para você que você tem micose ou pano branco. Aí o restante que aparece no teu corpo é consequência desse primeiro foco que apareceu, tá, Cláudia? Então pode ser que seja o seu caso. Pode ser não, é, porque você disse que você está com candidíase e você tem outras queixas. Tende a ser uma consequência, tá bem? E, aliás, quem está no método, Kaique perguntou, pode malhar fazendo método? Se você já está no nível mais avançado do método, sim. Se é no início, treino não, atividade física, sim, pode, tá? A Stephanie colocou aqui, constipação mesmo com uma alimentação extremamente saudável. Entenda que o extremamente saudável, Stephanie, para você, pode não ser o correto para o seu corpo. Porque se fosse, o seu corpo estaria funcionando bem. Então, existe, eu falo isso, desculpa até usar o exemplo próprio, porque eu tinha uma prepotência de achar que eu tinha um estilo de vida muito ok, né? Ótimo. E aí eu estava cheia de sintomas. E quando começou a doer, né? Que veio a desidrose, aí eu vi que eu não estava. E eu uso isso muito como exemplo, porque eu já era nutricionista na época. E como, né, que eu não percebi? Então a gente acha, porque a gente fica no ponto cego. É igual quando você está dirigindo o carro, você está no ponto cego, você acha que está arrasando ali, mas de repente você tromba com alguma coisa. Então, se você tem sintomas, tem ponto cego, tem alguma coisa que você não está enxergando e que você precisa de ajuda, tá? Então, o corpo foi feito para funcionar. Quando ele começa a dar pane em qualquer parte, é alguma coisa que a gente não está conseguindo ver. E aí exige o parar, observar, fazer um tratamento, fazer uma terapia nutricional que não é reeducação alimentar, não é alimentação para emagrecer, não é alimentação para nutrição esportiva, é terapia nutricional. E essa suplementação, se for necessária, ela vai ser casada com aspecto antifúngico, contra parasitas. Fungo é um tipo de parasita. Não adianta fazer um plano, eu estou numa reeducação alimentar que eu peguei com uma nutricionista, eu acompanhei uma nutricionista que fala de trocentas coisas e não é com foco naquilo que eu quero tratar, e eu pego essa dica porque eu vi que é sobre alimentação saudável. A alimentação saudável é pensando em manutenção. Manutenção. Quando eu estou com um problema, eu aplico uma terapia nutricional. Então, é isso que você precisa, tá, Stephanie, de uma terapia nutricional, que aí vai ajudar a fazer a limpeza dos seus intestinos. Rose, para você também, tá? Infecção de repetição, porque pensa o seguinte, se você tirar, eu tô tirando vários alimentos, tô tirando açúcar, tô tirando várias coisas, isso não te faz uma mulher bem nutrida. Principalmente se você tem mais de 30 anos, o seu o seu corpo, pensa, é uma máquina que já está, uma máquina no sentido, claro que nós não somos uma máquina, mas só para deixar de forma lúdica, que já está funcionando há mais de 30 anos.
Então não é a mesma coisa, não é só tirar, né? Eu vou tirar ali e vou esperar que ela volte a funcionar. Claro, eu não vou atrapalhar o processo, mas eu preciso incluir os alimentos certos, incluir os alimentos para a proteção do DNA, incluir os alimentos para a proteção dos bichinhos que vivem dentro do nosso corpo, que são do bem, que é chamado de microbiota, incluir os alimentos que vão nutrir as células de defesa, células T, NK, células brancas. Então, se você corta alimento e não sabe, não sei quais são os alimentos que são para essas atividades aí que a Sheila falou. Então, pois bem, é isso aí que está faltando, tá? Então, para todas vocês que estão com dor, com desidrose, com candidíase, que estão com queixa, que estão amenizando os sintomas aí por conta própria, ou por uma volta, enfim, continue aqui. Entre no grupo. No link do perfil tem o grupo. Se não, escreve aqui bem nutrida. Coloca nos comentários bem nutrida. Você vai receber uma mensagem minha equipe vai te mandar pelo direct para você acessar uma página e entrar no grupo da imersão gratuita. E nesta imersão gratuita, você vai começar a juntar as peças do quebra-cabeça para ver o ponto cego que está faltando para você, de fato, avançar e eliminar os sintomas. E aí, o sintoma, quando por acaso esse sintoma estiver aparecendo, tá voltando alguma coisa, você sabe o que fazer. Você nunca mais vai ficar no ponto cego. Então, você precisa sair desse ponto cego. Eu sei o que está acontecendo e eu sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu já colhi aqui as informações, estou fazendo e não estou vendo resultado, está no ponto cego, está faltando bagagem. Eu estou aqui para te ajudar a aumentar essa bagagem para você colher resultado. Eu e todas as mulheres que entram aqui generosamente para contar a história de vitória, que essas mulheres doam o tempo delas para entrar aqui, contar, abrir, né, expor isso aqui na internet, contar para vocês o que aconteceu com elas para ajudar vocês a terem resultado. Então, se cadastra, Stephanie, lá na imersão, tá bem? Se você não estiver lá ainda. Dri Nuer, entra também na imersão que serve para você, tá? Thay, voltou a desidrose, mantenha calma e retoma a terapia, tá? Retoma a suplementação. Roberta, há um ano convivendo com fungos, corrimento esbranquiçado, nenhuma pomada, óvulo, antibiótico resolveu. Pois bem, é esse o drama da maioria das mulheres aqui. Por quê? Porque não é pomada, não é antibiótico, não é sobre isso. Não é à toa que a imersão se chama Bem Nutrida, tá? Então vamos lá. Então, mulheres, sejam bem-vindas, vocês que são novas por aqui, vamos com tudo, tá? Amanhã estarei ao vivo às 8 da manhã com mais uma Bem Nutrida para a gente continuar o nosso papo, o nosso aquecimento que vai aí até domingo, até sexta-feira, aí descanso no sábado, domingo a gente começa oficialmente. Esteja cadastrada no grupo, ali ativa para fazer isso dar certo. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Só eu fazendo não vai dar certo. Só você me olhando, me assistindo, não vai dar resultado. É assiste, anota e aplica. É uma tríade. Assiste, anota, aplica. Assiste, anota, aplica. Tá bem? Um grande beijo. Vão dormir para ter um sono reparador. Eu também vou. Tente dormir antes das 10 horas para começar o seu processo de cura, tá? Então começa assim. Para quem pode, para quem não pode, está estudando, faz o que pode. Feita melhor que perfeito. E até amanhã às 8 da manhã. Um grande beijo, mulheres. E entrem no link da bio, quem não conseguiu se cadastrar ainda, para poder entrar na imersão. Fiquem com Deus e até amanhã.